Bom dia, turma. Aqui é a professora Elaine. E na aula de ciências de hoje, nós vamos começar a falar sobre o sistema locomotor. Especificamente, hoje nós vamos falar sobre o sistema muscular, que é um dos sistemas que compõe aí o nosso sistema locomotor, tá? Esse conteúdo ele está aí no capítulo 12 do livro de vocês, a partir da página 200. Então, inicialmente, pessoal, o que seria o sistema locomotor? O sistema locomotor ele é formado pelos ossos, articulações e músculos esqueléticos, tá? Então, nós vamos ter três formações no sistema locomotor. O nosso sistema locomotor ele vai ser formado por ossos, articulação e músculos. E esse sistema ele representa a integração entre o sistema esquelético e o sistema muscular. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos estudar o sistema muscular, que é um dos sistemas que compõem aí o nosso sistema locomotor. Na próxima aula nós vamos falar sobre o sistema esquelético, tá? Então, resumindo, o sistema locomotor é formado por ossos, articulações e músculos e a integração de sistema esquelético e sistema muscular. E qual é a função do sistema locomotor? O sistema locomotor ele tem por função ser responsável pela sustentação e locomoção e movimentação do corpo. Então, o nosso sistema locomotor, como o próprio nome diz, vai ser responsável por nossa locomoção. Além disso, vai ser responsável também pelo movimento do corpo e sustentação do corpo, tá? Sobre o sistema muscular, ele é representado pelos músculos, tá? Então, o sistema muscular, como o próprio nome diz, vai ser formado por músculos. E a função do sistema muscular é que ele é responsável pela estabilidade corporal, produção de movimentos, sustentação da temperatura corporal e sustentação do corpo. Então, essa é a função do sistema muscular. Ele vai ser responsável pela estabilidade corporal, pela produção do movimento do corpo, temperatura corporal e também para sustentar o corpo, tá? E o nosso músculo ele pode se apresentar em três tipos. Nós vamos ter o músculo estriado esquelético, o músculo liso e o músculo estriado cardíaco, tá? Nós vamos ver sobre cada um deles agora. No músculo estriado esquelético, tá? Ele é um tecido muscular que ele é responsável pela contração voluntária do organismo. Então, nesse músculo, o movimento dele, a contração desse músculo estriado esquelético, vai ser voluntário, ou seja, a gente vai mexer esse músculo quando a gente quer, a gente controla esse movimento. Como, por exemplo, os músculos que ficam aí entre ligamentos do braço, da perna, que são responsáveis por nossa locomoção. Já no músculo estriado liso, eles têm uma aparência não estriada e ele tem contração lenta e involuntária, ou seja, no músculo não estriado ou músculo liso, a gente não controla, ao contrário do estriado esquelético, a gente controla o movimento. Já no músculo liso, a gente não controla o movimento e ele tem uns movimentos lentos. Então, desses músculos característicos no nosso corpo humano é, por exemplo, o músculo que compõe aí o nosso sistema digestório, que eles são responsáveis por movimentos involuntários e lentos do corpo. Além disso, são músculos lisos, como o próprio nome diz, não estriado ou liso. Tem uma característica lisa, uma aparência lisa. E por fim, o músculo estriado cardíaco, como o próprio nome diz, cardíaco, ou seja, é o músculo que compõe aí o coração, tá? Tecido muscular que reveste aí todo o nosso coração. E ele atua na contração do órgão do coração, permitindo assim o bombeamento do sangue por todo o organismo. Então, o músculo estriado cardíaco, ele é um músculo que compõe aí o coração, que forma o nosso coração, e ele vai atuar no bombeamento do sangue para todo o nosso corpo, tá? Então, só resumindo, gente, nós temos três músculos no sistema muscular. Vamos ter o músculo estriado esquelético, que é esse músculo que fica aí junto aos tecidos ósseos, ao ligamento ósseo, que é responsável por nossa locomoção e nós controlamos o movimento desse músculo. Vamos ter também o músculo estriado não estriado ou liso,
que compõem aí o nosso sistema digestório, por exemplo, que vai exercer movimentos lentos e involuntários, ou seja, a gente não controla esse movimento. E por fim, nós temos o músculo estriado cardíaco, que forma o nosso coração, que vai ter a função aí de realizar os batimentos cardíacos, de bombear o sangue para todo o nosso corpo, tá? E para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar sobre a contração muscular e fadiga. A contração muscular, ela vai se referir ao deslizamento da actina sobre a miosina, que são as células musculares, tá? Então, quando ocorre esse deslizamento das células actina sobre a miosina, esses deslizamentos permitem o movimento do corpo. Então, é através do deslizamento das células de actina sobre a de miosina que nós conseguimos realizar a movimentação do corpo. E como ocorre esse movimento de contração muscular, tá? Como aqui na imagem eu coloquei para vocês, no músculo estriado, quando ele vai realizar o movimento, como por exemplo, a gente vai realizar o movimento de contração, o que é que acontece? A gente tem aqui a actina e a miosina. A actina está sendo representada pela listrinha azul e a miosina vermelha, tá? Então, aqui a gente tem a actina e aqui no meio a gente tem a miosina. Então, quando o músculo está relaxado, ou seja, quando a gente está com o braço ereto, essas células estão dessa forma, tá? Afastadas umas das outras. A gente está com as células da miosina de um lado e da actina de outro. E quando a gente vai contrair esse músculo, realizar o movimento desse músculo, as células da actina e miosina, elas vão se deslizar umas sobre as outras, como vocês podem ver na imagem. As células da miosina, elas vão se deslizar sobre as células da actina, tá? E assim permitindo o movimento da contração muscular. Então, a contração muscular, ela só é permitida por conta desses movimentos, esse deslizamento dessas células. E o que é a fadiga muscular, pessoal? A fadiga muscular ocorre quando uma pessoa ela realiza um esforço muscular muito intenso. E é comum ela ficar cansada e sentir dores nessa região. Então, quando você, por exemplo, é muito comum para quem faz exercícios de musculação intensos. E aí, quando ela faz esse exercício de musculação intenso, é bem provável que ela fique com dores musculares. Essas dores são características da fadiga muscular, tá? Que é a realização de um esforço no músculo muito intenso. Bom, pessoal, finalizamos a aula de hoje. Peço que vocês façam a atividade de ciências, vocês vão fazer a atividade no livro na página 205, da primeira à terceira questão, e vão fazer essa segunda questão e terceira no caderno de vocês, perguntas e respostas, tá? E por hoje é só.